Ora, bem-vindos a mais um vídeo para os meus amigos do Facebook e hoje quero falar de um grande autor, um grande pensador que viveu nos finais do século XIX e princípios do século XX, que para mim é talvez uma das maiores mentes e mais brilhantes pensadores político e até podemos dizer que um dos principais grandes obreiros da ciência política. Para muitos foi denegrido, foi apagado, foi completamente silenciado, principalmente em França, porque o autor é francês, e também principalmente porque não se quer falar deste autor. Porquê? Porque este autor é exatamente todo o contrário de toda a visão que nós temos hoje da sociedade, do politicamente correto, de todo o pensamento vigente, pensamentos de esquerda, socialista, da nossa comunicação social. Ele põe em causa tudo isso. Para mim, foi talvez considerado um dos maiores nacionalistas que já existiu em todos os tempos. Estou a falar nada menos, nada mais do que Charles Maurras. Quem foi Charles Maurras? Trago aqui uma obra em francês, porque não há praticamente quase nada em português. Portanto, isto é uma crítica que eu também deixo aqui. Muito pouca tradução sobre as obras de Maurras. Tenho aqui esta obra que é Maurras, Le Chaos et l'Ordre, que é o caos e a ordem, eu vou explicar, de Stéphane Giocanti, que é um jornalista italiano e francês, e que fez aqui, portanto, a análise objetiva, a radiografia completa, bibliográfica e biográfica também, não é? A vida de Charles Maurras, como também os seus livros, as suas obras, de quem realmente foi este homem. Ora, o que é que este livro nos fala? Pois bem, Charles Maurras, que nasceu, portanto, em 1868 e 1952 e morreu em 1952, foi, antes de mais, também um romântico à moda antiga, um homem apaixonado pelo seu país, pela sua França, pelo sul, a parte de onde portanto, Maurras vivia, não é? Aquela parte chamada Provence, que é a província da França, que ele sempre defendeu, não é? Sempre defendeu o tradicionalismo dessa Haute-Provence, desta zona Provence, que é também chamada Occitane, não é? Que apanha aquela língua também, que depois um grande autor vai também defender, não é? Que é, portanto, Mistral, Frédéric Mistral, que defendeu, portanto, a língua occitana. Portanto, isto já é um assunto mais complicado, que poderei um dia falar aos meus amigos, mas vamos basear-nos agora sobre as ideias de Charles Maurras. Portanto, a obra de Maurras tem vários livros, não é? Entre outros, Mes idées politiques, Minhas Ideias Políticas, tem, portanto, Nacionalismo Integral, tem Caos e Ordem, e tem uma série de obras que escreveu. Qual era o pensamento, portanto, de Charles Maurras? Pois bem, Charles Maurras pega no conceito de monarquia, aquele conceito de monarquia, mas ao invés de continuar o trabalho de Joseph de Maistre, de Bonald, de todos esses autores, não é? Que faziam da monarquia uma chamada monarquia divina, virada para Deus, uma monarquia chamada monarquia divina, com base em Deus e no rei, não é? O rei era quem representava, portanto, a vontade de Deus na Terra, não. Charles Maurras pega no conceito de monarquia e precisamente quando a monarquia deixou de existir, não é? Em França, não é? Quando a República é instituída, quando há, portanto, a Revolução de 1789, Charles Maurras vai pegar neste passado, não é? Nestes acontecimentos do século XVIII, e vai dizer que a monarquia, portanto, deixa de existir e no seu lugar passa a existir um conceito que é o conceito de nacionalismo,
que não é mais, não é menos do que defender a monarquia. Só que já sem a palavra monarquia. Porquê? Porque a monarquia já não existia. Então passou a haver um nacionalismo que não é mais nada. O verdadeiro nacionalismo não é mais nada do que defender a ordem antiga, a ordem monárquica, segundo as ideias deste autor. Mas uma ordem diferente. E o que é que Charles Maurras vai fazer? Ele teve várias influências. Portanto, Maurras vai falar em três grandes ideias, que estavam a destruir a sociedade. Há uma quarta que eu não concordo muito, mas que eu irei também falar. Mas há aqui, digamos assim, 4 grandes impérios, segundo o que ele diz, grandes impérios que estão a destruir, portanto, a sociedade monárquica antiga francesa. Portanto, que é o cosmopolitismo judaico, não no termos racial, mas no termo ideológico, que é isso que ele diz, porque ao contrário de muita gente, Maurras nunca foi antissemita. Ele era contra o cosmopolitismo, que é o internacionalismo judaico, não é? Vai falar na maçonaria, outro grande império que estava a destruir os alicerces conservadores da França do antigo regime. Portanto, vai falar no comunismo, não é? Marxismo-comunismo, pela qual este autor se opôs com todas as forças, e vai falar num quarto aspecto que eu aí não concordo muito com o autor, que é na questão do protestantismo. Passando esta análise, o autor vai criar aquilo que se chama o nacionalismo integral. Os personagens que tinham vindo antes dele, houve 2 grandes autores em França, antes de Maurras. Um deles, portanto que é Maurice Barrès, não é? Temos, portanto, Maurice Barrès, Charles Péguy e um autor também que eu tenho aqui, que podemos, portanto, falar, que escreveu um livro que se chama La France Juive, a França judaica, e que eu agora não me recordo aqui o nome, mas esses quatro autores vão falar de voltar novamente ao espírito conservador do que é nacional, do nacionalismo, de defender a terra e os antepassados. Portanto, defender a terra e os antepassados, principalmente Maurice Barrès. Portanto, Maurice Barrès, que influenciou muito Charles Maurras. Charles Maurras vai falar em várias coisas. Teve uma influência muito grande do positivismo. Portanto, ele teve muita influência de Auguste Comte. Era, portanto, em favor da monarquia tradicional, mas não religiosa, hereditário, da hereditariedade, do antiparlamentarismo e principalmente da descentralização, para que o poder fosse descentralizado. Maurras sempre se opôs à centralização. Foi considerado um dos maiores vultos de pensamento jamais existentes em toda a história do pensamento dos grandes autores franceses. Portanto, Charles Maurras influenciou uma série de pessoas, desde a esquerda à direita, atenção, não foi só a direita, desde a esquerda até a direita. Todos os grandes filósofos franceses hoje reivindicam-se um pouco do legado deste grande homem. Desde Alain de Benoist, da nova direita, desde Alain Finkielkraut, que é um filósofo muito conhecido em França, desde Michel Onfray, que escreve muitos livros, escreveu agora há pouco tempo A Queda do Ocidente, não é? A Decadência do Ocidente. Desde vários autores, Henrique Zemmour também, que é um jornalista francês que se opõe ao pensamento único e também à islamização da França, também reivindica-se, por incrível que pareça, ao pensamento de Charles Maurras. Portanto, há uma série de pessoas. E atenção, António de Oliveira Salazar inspirou-se nos trabalhos de Charles Maurras. Isto é documental, está na história, podemos averiguar, podemos investigar. Portanto, Salazar inspirou-se muito nos trabalhos de Charles Maurras. Este homem que era surdo, que ninguém dava nada por ele quando passava na rua, era um homem de uma excelente visão política, de uma capacidade de escrita incrível,
de uma oração nunca visto. Basta dizer, portanto, que todos os grandes pensadores, quem eu queria ainda há bocado falar, que escreveu a França Juive, a France Juive, Édouard de Rumont, portanto, os 4 grandes antecessores de Charles Maurras foi Édouard de Rumont, Maurice Barrès, Charles Péguy, muito conhecido também, e então Charles Maurras. Portanto, toda a história da direita e da extrema-direita francesa passa, portanto, por este homem, Charles Maurras. Desde o general Boulanger, em 1895, passando por Deroulède, em 1889, não é? Antigo oficial francês, passando por l'Action Française, em 1918, até chegar ao coronel François de la Roque e vários outros, Jacques Doriot, 1936-1937, até chegar ao Maréchal Pétain, de Vichy, não é? Que nós sabemos na Segunda Guerra Mundial todos os acontecimentos. Portanto, todas essas coisas, tudo isso faz de Charles Maurras um dos maiores autores da França. E eu repito, da esquerda à direita, ninguém lhe fica indiferente. É considerado um dos maiores autores de ciência política. Eu aconselho a leitura e o estudo e a pesquisa sobre este autor, Charles Maurras, seja quem for, que sejamos nacionalistas, católicos, conservadores, patriotas, cristãos, seja qual for a área, até se formos até de áreas mais da esquerda, vale a pena investigar e estudar as obras de Charles Maurras, que foi, para mim, o pensador intelectual da direita francesa. Eu digo direita francesa. Eu não vou dizer extrema-direita, eu vou dizer direita francesa, porque ele defendeu o verdadeiro conservadorismo, o verdadeiro sentido do que é nacional, do que é o nacionalismo integral, tanto que ele criou o integralismo, né? Hoje o círculo maurrassiano em França se reivindica a l'Action Française, não é? Se reivindica muito da obra de Charles Maurras, e portanto é um autor que, de facto, para a nossa cultura, para o nosso saber, vale a pena estudar este autor. Espero que tenha sido mais um vídeo interessante para os meus amigos do Facebook. Até a próxima.